hoje de manhã foram lançados cerca de 30 mísseis contra Israel por volta das 7 horas da manhã e um deles caiu num hospital. Esse bombardeiro atingiu o hospital Soroka e o centro do país e fez cerca de 89 feridos, 6 deles gravemente. O centro médico agora está fechado para receber pacientes. 30 mísseis foram lançados do Irã em direção ao Estado de Israel, levando à ativação de alarmes no centro do país, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, Galiléia e Norte. Vários mísseis atingiram diretamente a região central e o hospital Soroka em Beersheba. Até o momento, cerca de 89 vítimas foram relatadas com danos diretos. Então, vários mísseis hoje atingiram o território israelense. Existe um modelo, professor Daniel, existe um modelo de míssil que ele não será interceptado, né? Ele deve ser combatido antes mesmo de ser lançado, porque a partir de lançado não tem como interceptá-lo, que é um míssil hipersônico. Ontem o Irã já havia lançado um míssil hipersônico, mas aquele modelo a IDF conseguiu interceptá-lo antes dele entrar ali no espaço aéreo israelense. Mas o outro modelo lançado hoje, alguns, esses não conseguiram ser interceptados. E aí aumenta o perigo. Existe uma equação em Israel, o que permite que Israel continue bravamente enfrentando o terror iraniano. Os sistemas de defesa, os abrigos antiaéreos, né, os abrigos antibombas, antimísseis, onde toda a população tem ali acesso, e a projeção adiantada da IDF, que vai lá caçar o lançador, de onde esse míssil foi lançado. É o que dá tempo para Israel reagir, pensar e ter estratégia. Se Israel não tivesse todo o abrigo, inclusive o próprio hospital, milagrosamente, aquela área que foi atingida foi evacuada, né? Os hospitais em Israel, eles possuem abrigos, bunkers, né, debaixo do solo. A maioria deles está preparada para enfrentar esse tipo de ataque, mas a devastação ela não deixou de acontecer, né? Isso é assustador e aí é dia de rezarmos pela proteção de Israel. Inclusive o Irã está divulgando uma animação. Olha só, o Irã está jogando um jogo muito perigoso, porque ele exibiu hoje uma animação onde supostamente Israel tem debaixo deste hospital um depósito de veículos militares, tanques de guerra. Depois nós vamos passar essa animação que o Irã está circulando para o mundo. Ou seja, eles estão criando uma justificativa, e aí a ironia eles copiam supostamente Israel, né? Israel trabalha na faixa de Gaza, onde o Hamas monta debaixo de hospital, debaixo de escola, abrigos subterrâneos, depósitos de armas. O Hezbollah também faz isso, e agora o Irã acusa Israel, e a justificativa para ter atacado esse centro médico era de que Israel estava armazenando veículos militares, equipamentos militares, debaixo do hospital seria um depósito de coisas militares. Se acredita numa coisa dessa? A dissimulação iraniana. E aí, nas declarações de Netanyahu, o nome do Khamenei foi lembrado, e eu não tenho dúvidas que agora a caça, eu acho que ele já está sendo caçado, estava na mira, mas eu acredito que se torna uma missão prioritária a partir desse ataque, até porque Israel não vai permitir que novos ataques... Tem animação do Irã. Olha o que o Irã está alegando. Coloca para nós na tela aí, ó. A animação que... Olha só a desculpa que o Irã está dando para atacar Israel. Olha aí.
Israel não precisa ter bases debaixo de hospitais, ok? Não existe isso em Israel, jamais. Até porque debaixo desse centro médico estão os bunkers para que os pacientes fiquem protegidos, para que os civis fiquem protegidos. Tanques de guerra, né, esses veículos blindados de combate, eles estão nos depósitos militares espalhados lá em diferentes lugares que nós nem sabemos onde é. Mas Israel não tem essa necessidade de usar civis como escudos. Aliás, os civis não estão sendo escudos de maneira nenhuma, porque Israel não faz ataques a partir de hospitais, certo? E o Irã sabe disso, o Irã sabe onde são as instalações militares de Israel, ele sabe como funciona, porque ele tem também o seu serviço de inteligência. Então, pessoal, olha só, as forças de emergência estão trabalhando ao máximo para mitigar os danos, para atender com tratamento todas as vítimas. E aí, né, nós temos aí toda essa energia da guerra que é terrível, que é difícil, tá bom? As forças de defesa de Israel estão suspeitando que um dos mísseis lançados pelo Irã carregava ogivas múltiplas, possivelmente bombas de fragmentação proibidas por mais de 120 países. Esse tipo de armamento se abre no ar e dispersa dezenas de explosivos sobre uma grande área. O risco não está apenas no impacto imediato. Muitas submunições não explodem de imediato e permanecem no solo como minas, oferecendo perigo por meses ou até anos. O uso dessas armas em áreas civis é considerado por especialistas como crime de guerra. Apesar da proibição internacionais, países como o Irã e Rússia ainda utilizam esse tipo de munição. Olha só, alguém perguntou mais cedo, quem está fornecendo esse tipo de munição, esse tipo de tecnologia para o Irã? Quem está fornecendo? Tem o Irã que fornece drones para a Rússia, tem a Rússia que fornece alguma coisa para o Irã, tá? Bom, crime de guerra já é atacar um hospital legítimo, certo? Sem aviso de evacuação. Sabe por que eles estão atacando o hospital, gente? Eu já vou contar para você. Por que o Irã está atacando o hospital? Óbvio, é a pressão sobre a população civil? Olha, um hospital foi atingido, aquela coisa toda. Mas sabe por quê? Porque é um grande dilema para o mundo. Porque como que Israel vai agora denunciar o Irã por atacar hospitais? Olha isso. Como que Israel denuncia o Irã por crimes de guerra, por atacar hospitais em Israel, sendo que Israel ataca hospitais na faixa de Gaza? Ataca em Beirute. Tá vendo o dilema que o Irã cria para o mundo? Porque agora os jornalistas vão falar o seguinte, olha, o Irã está cometendo crimes de guerra igual Israel comete lá na faixa de Gaza. Mas eu já vou te explicar. Calma aí. Veja bem, existe uma diferença básica nisso tudo. E você vai ver essa discussão na televisão. Então esteja preparado para explicar isso para as pessoas, ok? Porque a televisão vai usar isso como arma contra Israel. São civis israelenses que estão sendo atacados e o vilão vai ser desenhado como Israel. Olha só, a diferença básica é que Israel não usa hospitais como bases militares. Essa é a diferença. O Hamas usa hospitais na faixa de Gaza como abrigo, como quartel-general, como depósito de armas e como base de lançamentos. O Irã também faz a mesma coisa lá em Teherã e nas outras cidades. O Hezbollah fazia isso em Beirute. Essa é uma diferença básica. Outra diferença básica é a seguinte: Israel emite alertas de evacuação. Saiam desse hospital, saiam dessa instalação, porque nós vamos fazer uma operação para atacar o Hamas. Outra coisa, Israel apresenta documentações, Israel apresenta provas de que aquela área é utilizada como base militar.
do Hamas, do Hezbollah, do Irã. Agora é o seguinte, explicar tudo isso leva muito tempo. E você vai ver agora os representantes do governo de Israel tendo todo esse trabalho para explicar que o focinho de porco não é tomate. Você já tinha analisado isso? A partir dessa ótica, por que o Irã está atacando o hospital? Ele vai levantar uma discussão global. Não precisa, inclusive o Irã dizer, não precisa. A própria imprensa começa a ventilar isso, e aí você começa a ver vídeos nas redes sociais, você começa a ver influencers dizendo a mesma coisa, mas não muda a realidade. Bom, primeiro, Israel não ataca hospitais com mísseis balísticos. Israel não ataca hospitais mirando civis. Israel não ataca hospitais que não tenham nenhum envolvimento militar ou que não sejam utilizados como arma de guerra. Essa é a diferença básica que você precisa estar preparado para enfrentar e explicar para o mundo a diferença de uma coisa e de outra. Mas hoje o Irã mirou centros médicos em Israel, alegando que lá tenha uma instalação militar israelense e que os israelenses estão usando estas áreas como bases para atacarem o Irã. Olha aí, e aí? Como é que é? Bom, esse é um crime de guerra, atacar o hospital. E aí, dá legitimidade para Israel agir ainda com mais força, com mais potência, com mais perigo. E nessa linha de mais força, mais potência, mais perigo, quem está na mira? Khamenei, o Ayatollah. Ele é o próximo alvo. Algo aconteceu há 2.500 anos atrás e que se repete exatamente igual hoje. Inclusive, Israel prometeu pro mundo uma operação que vai fazer o mundo parar. E é justamente uma operação que está totalmente interligada com acontecimentos de 2.500 anos atrás. Para você que não sabe, rapidamente, tá? Rapidinho, já vamos continuar aqui com os relatórios. Para você que ainda não sabe, o Irã, ele é a antiga Pérsia, ok? E há 2.500 anos atrás, os judeus foram raptados, foram levados cativos para a Babilônia, para o território depois que se tornou a Pérsia. E lá na Pérsia, os judeus eles foram mantidos por muitos anos e em um determinado momento, nesta época do calendário hebraico, preste atenção, se levantou um inimigo dos judeus na Pérsia, que hoje é o Irã. Esse inimigo dos judeus, ele se chamava Ramã. Os judeus o identificam como Ramã. Esse Ramã, ele tinha um ódio dos judeus. Ele olhava para os judeus, ele sentia ciúme, ele sentia raiva, porque os judeus eles não adoravam os mesmos deuses dos persas, eles não adoravam os mesmos deuses de Ramã. E aí ele sentia muita inveja, muito ciúme. E Ramã tramou, porque ele era muito próximo do rei, ele era poderoso no reino. Ele tramou um plano para eliminar todos os judeus. Há 2.500 anos atrás, nesta época. Olha só, gente, como a coisa é grande. E aí, Ramã convence o rei de matar e enforcar todos aqueles que não se dobrassem, não o adorassem. E os judeus, como só tem um único Deus, não se prostraram ao rei. E aí, automaticamente, eles seriam condenados. Mas houve uma inversão de decreto, a rainha Esther, aí você pode achar lá na história bíblica, de Esther. A rainha Esther, ela reverte os decretos, né? Ela se reúne com a comunidade judaica, entram em jejum e ela consegue a intercessão do rei. E aí, eu estou resumindo, e aí a mesma forca que Ramã construiu para matar Mordecai, ou Mordecai, né? Foi
usada para enforcar o próprio Ramã. Eu resumi essa história só para você entender o contexto épico, o contexto histórico, espiritual e profético da data que nós estamos vivendo hoje. E hoje, quem é o novo Ramã, o novo inimigo, ou o maior odiador de Israel? Khamenei, o supremo ayatolá do Irã. Ele é o Ramã que está onde? No mesmo território que estava há 2.500 anos atrás, que é a Pérsia e o Irã. Então, às 7 da manhã, houve uma saraivada de mísseis do Irã, 30 mísseis. Logo depois, foi lançada uma barragem de entre 10 e 15 mísseis por alguns minutos. O comando da frente interna anunciou que era possível deixar as áreas logo após a interceptação dos mísseis que foram lançados. Os alarmes foram acionados na região norte devido ao lançamento de um míssil do Irã. Moradores de Kiryat relataram o som de grandes explosões. Após alguns minutos, o comando da frente interna então havia liberado os cidadãos para saírem, ok? Aí, gente, tem essa denúncia, né, de que o Irã estaria usando uma arma proibida nas guerras, porque existem leis de guerra, ok? Se você não sabe, as guerras, elas são, como diz, regulamentadas. Então, quem está lutando numa guerra deve obedecer às leis, senão ele está sujeito a penalizações internacionais, como aconteceu com Hitler, como aconteceu com... Hitler não, né? Ele fugiu. Agora tem documentos da CIA que revelam que Hitler fugiu, mas quem ficou lá depois foi condenado e pagou o preço por crimes de guerra. Então existem crimes de guerra e o Irã está cometendo esses crimes de guerra quando ataca hospitais, ok? Então isso é um agravante, isso deixa as coisas mais complicadas ainda, certo? Após o ataque direto ao hospital, nós já vamos falar de Trump, já vamos falar dos Estados Unidos, o pau vai torar. Eu estou trazendo um relatório dos últimos acontecidos em Israel, mas daqui a pouco eu vou trazer também um relatório do que está acontecendo lá no Irã. Internet cortada no Irã, não tem uma gota de internet, eles arrebentaram com tudo. Eles quem? O governo iraniano. O Ayatollah cortou para quê? Para que a oposição iraniana, para que o povo iraniano não se organize e vá para as ruas para derrubar o regime. Outro motivo, para que o povo iraniano não mostre para o mundo o que está acontecendo lá. Então, Elon Musk havia anunciado que estava liberando sinal de internet gratuito para o povo iraniano. Mas não tivemos mais informações se o povo já está conseguindo esse sinal via satélite da Starlink lá no Irã. Algumas imagens chegam que a própria IDF faz quando está realizando as operações, as missões, e algumas pessoas estão conseguindo mandar sinal de internet, receber sinal de internet e mandar imagens aí para divulgar o que está acontecendo. Por que o Irã está cortando a internet? Veja, fora do Irã tem o descendente direto de Ciro o grande imperador persa. Esse descendente direto, e a família do Shah, do Shah Reza, ele está vivo. É um príncipe que está supostamente nos Estados Unidos. Alguns dizem que está em Israel, mas ele está nos Estados Unidos. E ele fez uma declaração conclamando as forças armadas iranianas a não atacarem o povo iraniano. E conclamando o povo iraniano a derrubarem o governo e já apresenta um plano para os primeiros 100 dias de uma nova era do Irã. Isso é uma ameaça direta, porque Khamenei sempre temeu a volta da monarquia iraniana. E os americanos estão decididos a ajudá-lo. Vai dar certo? Nós vamos ter que pagar para ver, né? Se vai funcionar, se não vai funcionar, se ele realmente vai mudar alguma coisa dentro do Irã, se a guarda revolucionária será completamente desintegrada, tudo isso é coisa para o futuro. O fato é que o Irã
ataca Israel, ameaça Israel com bomba nuclear. E aí a história é diferente. Aí a coisa muda de figura. Olha, eu não vou permitir que você tenha uma bomba nuclear, sendo que você está dizendo que vai me destruir e o teu país, o teu estado, a máquina bélica financiada com dinheiro do petróleo é toda voltada para a destruição de Israel. Essa é a resposta para quem pergunta por que Israel pode ter armas nucleares. Israel nunca confirmou isso e o Irã não pode. Porque se Israel tem armas nucleares, nunca foi para lançar em ninguém. Israel nunca anunciou que pretende varrer uma população do mapa. O Irã faz isso todos os dias e desde que houve a Revolução Islâmica em 1979, quando os radicais tomam o poder com a ajuda dos partidos comunistas, movimentos estudantis, movimento dos trabalhadores, depois o Khamenei, né? Ele trai todo mundo, o Khomeini, que era o primeiro ayatolá que comandou o Irã, ele traiu todo mundo e os religiosos extremistas ficaram no poder, ok? Tomaram o poder no Irã. Então, é mais ou menos por aí. E a partir dali, Israel torna-se uma grande ameaça para o Irã e o Irã vem anunciando pro mundo, gente. O Irã anunciou para o mundo, não é escondido, não é um segredo, não é um papel que foi encontrado lá num túnel subterrâneo, não. O Irã falava na televisão, nas conferências internacionais, que o seu plano era varrer Israel do mapa. Ok? Morte à América, morte a Israel, sempre foi assim. Israel, na semana passada, identificou que o Irã estava a horas ou dias da bomba nuclear. E Israel foi para cima. Meteu o louco com toda a maestria e surpreendeu o Irã. Inclusive, tem um vídeo no canal que estreou hoje falando como Israel explodiu o Irã de dentro sem antes mesmo levantar voo de qualquer caça israelense. Como? Tá lá. Assista aí no canal. É impressionante as operações secretas que Israel fez e continua fazendo no Irã. Pessoal, vamos lá. Olha aí, ó, a fumaça do ataque no centro de Israel e no hospital Soroka ainda não se dissipou, mas a mensagem que saiu da imprensa governamental esta manhã, quinta, é tão implícita quanto possível, é muito clara. As regras do jogo contra o Irã mudaram. Olha só. E o alvo do próximo ataque não será mais um cientista nuclear, ou mesmo um alto oficial militar, mas o homem no bunker em Teherã, o Supremo, o líder supremo Ali Khamenei. Em uma série de declarações sem precedentes, altos funcionários do governo e do gabinete deixaram claro que a paciência israelense se esgotou e que a imunidade de que o chefe do regime dos ayatolás desfrutava até agora foi suspensa. O que se planejava, o que supostamente se planejava, que Khamenei ele seria julgado pelo povo iraniano, certo? Num primeiro momento não havia planos de eliminá-lo em seu bunker, assim como Israel fez com Ismail Haniyeh, assim como Israel fez com Sinwar do Hamas, assim como Israel fez com Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah no Líbano. Israel caçou todos eles. Khamenei, a mente e financiador, o criador de tudo isso, seria poupado e entregue aos iranianos para que o povo persa decidisse o que fazer com ele. Desse as punições, exilasse, eles decidiriam. Porém, a partir do momento em que ele atacou hospitais com mísseis hipersônicos, a história mudou e Israel vai parar com a brincadeira de deixá-lo sair livre dessa antes, depois que essa guerra terminasse ou até em um possível acordo, até em uma possível rendição.
O tom foi dado pelo ministro da Defesa, Israel Katz. E aí, gente, o ministro da Defesa, ele não fala porque ele fica com raiva, igual nós, né? Que, Israel tem que acabar com ele, Israel tem que avançar sobre ele, né? Nós dizemos isso. O ministro não. O ministro é um dos chefes, dos líderes da nação e da defesa de Israel. Então, quando ele diz, já foi decidido o que vai acontecer. Ele também não pode ficar dizendo coisas e depois ficar voltando atrás. Pessoal, eu disse, mas eu estava com raiva. Não. O que ele disse está valendo.